A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária foi aprovada pela Câmara dos Deputados e está no Senado. A expectativa é sobre o relatório do senador Eduardo Braga na Comissão de Constituição e Justiça. E sobre esse tema, eu vou conversar agora com o economista Leandro Orie, que é do Diese. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom? Tudo bom? Boa noite para todo mundo que está assistindo. Leandro, acredita-se que com a reforma tributária, o imposto sobre o consumo deve variar aí entre 20% e também a 30%. Qual é o significado desse índice para nós, né, no nosso dia a dia? Na verdade, o objetivo principal dessa reforma, dessa primeira fase da reforma, principalmente, é fazer uma substituição, né, de alguns impostos, ICMS, etc., em torno de um conceito de imposto que a gente chama o IVA. Então, seria vários impostos reunidos em um só, né? Você redistribui. E, na verdade, o esforço que tem sido feito nessa primeira etapa é tentar manter uma neutralidade do imposto. Ou seja, que essa transformação não gere um preço maior e, se possível, elimine um problema muito comum que acontece na nossa estrutura tributária, que é o efeito de cascata, né? Então, na verdade, ele tem um potencial de poder reduzir preços por não ter efeito cascata, e o esforço tem sido de manter a neutralidade, ou seja, não vou aumentar e vou deixar a distribuição como está. Essa coisa de ser entre 20% e 30%, ela varia muito, tanto da calibragem, né, que a gente chama, vamos dizer assim, de como vai ser feita a distribuição de imposto de renda, da mesma forma do imposto, do IVA, né, desse IVA, assim como do volume de isenções, de subsídios, etc. Então, na verdade, ainda a gente está longe de ter um martelo batido sobre qual que vai ser a alíquota, na verdade, né? Porque ainda a gente está passando por uma fase de regulagem e enquanto não finalizar essa discussão no Congresso, a gente não vai ter um perfil definitivo de como vai ser essa estrutura, mas de fato a avaliação inicial que ele estaria ali por volta de 26%, 27%, mas ainda não dá para cravar isso, né? A gente, E a po- ideia é que ela seja um efeito neutro nesse sentido, né? a gente já pode dizer que existe um foco nessa reforma tributária? E se existir, qual seria? Olha, na verdade é assim, a gente tem que ver essa reforma tributária e até tem sido feito dessa forma, que elas vão ser duas etapas, né? Então, o primeiro esforço que está sendo feito é ali fazer um. Eu não vou simplificar, falar que é só uma simplificação, porque essa primeira parte da reforma tributária, ela tem outros elementos ali que avançam alguma coisa sobre imposto sobre consumo. Mas eu diria que sobre renda, desculpa, ele tem alguns elementos ali sobre patrimônio, ele mexe alguma coisa no imposto sobre herança, por exemplo, né? Institui cobrança de IPVA de jatinho, essas Sim. coisas que tem um valor simbólico importante. Mas eu diria que essa primeira fase da reforma ela está se concentrando mais em como cobrar imposto. E ela é uma coisa importante, né? Mas ela tem também uma demanda muito importante na segunda fase, que é de quem se cobra imposto. Aliás, essa calibração do valor do IVA entre 20% e 30% também vai depender de como Ser cobrado. vai se desenvolver essa segundo braço essa segunda parte da reforma tributária, né? Que em teoria estaria envolvendo ali a questão da discussão do imposto sobre renda, né? Que daí a gente já estaria mudando de quem você cobra, né? Sim, é um assunto que a gente tem muito ainda que vai ter para ver pelo caminho, né? E vamos continuar acompanhando. Leandro, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente nesta sexta. Um Imagina. ótimo final de semana e boa noite.